A gente passa para o noticiário internacional. A nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia foi precedida pelo mais audacioso ataque feito pelos ucranianos em território russo desde o início da guerra há mais de 3 anos. Então, a gente começa explicando esse ataque. Numa operação planejada ao longo de 18 meses, a Ucrânia conseguiu atingir 41 aviões russos usados para transportar bombas e mísseis. Eles estavam em 5 bases aéreas, a gente vai espalhar elas por aqui, no imenso território russo, distantes umas das outras e muito longe do fronte da guerra na Ucrânia. 2 delas ficam na Sibéria. Os drones usados nos ataques são do tipo FPV, que é de uso civil, mas foi adaptado para uso militar. Ele faz voos rápidos, o que dificulta a interceptação por sistemas de defesa aérea. Esse tipo de aparelho é controlado por pilotos em solo. Também com drones e também no final de semana, Moscou lançou uma ofensiva contra a Ucrânia na direção de Kharkiv, Donetsk, Zaporíjia, a gente vai mostrar aqui, e também na região em Kherson. Em Zaporíjia foi atingida uma área residencial e 3 pessoas ficaram feridas. E com tudo isso, como pano de fundo, as negociações entre as 2 partes foram retomadas nesta segunda-feira em Istambul, na Turquia. Nesta segunda rodada, a Rússia manteve suas principais exigências, como, por exemplo, a anexação de 20% do território invadido e acrescentou uma outra, eleição presidencial na Ucrânia. As delegações russa e ucraniana estiveram nesta segunda-feira frente a frente. Ao fim do encontro, mediado pelo ministro do Exterior da Turquia, russos e ucranianos concordaram em trocar todos os seus prisioneiros de guerra gravemente feridos e os menores de 25 anos, e também devolver 6.000 corpos de soldados de ambos os lados. A Rússia propôs um cessar-fogo parcial, de 2 a 3 dias em algumas áreas do fronte de batalha. A Ucrânia insiste numa trégua de 30 dias por terra, ar e mar e propôs uma nova rodada de negociações até o final de junho, com uma reunião entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, uma proposta que a Rússia rejeitou até agora. De acordo com a agência estatal russa TASS, o Kremlin apresentou um memorando com as exigências de Vladimir Putin para acabar com a guerra. As condições são as mesmas desde o início do conflito e ainda sofreram um acréscimo. O reconhecimento jurídico internacional da incorporação da Crimeia, que foi anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, e das 4 regiões ucranianas, Luhansk, Donetsk, Zaporíjia e Kherson, que a Rússia tomou nos últimos 3 anos do enclave e que juntas representam 20% do território ucraniano. Que nesses territórios haja uma retirada completa das forças armadas ucranianas, que a Ucrânia se torne um país neutro, renunciando à tentativa de ingressar na OTAN, a aliança militar do Ocidente, e a realização de eleições na Ucrânia. Representantes da Alemanha, Itália e Reino Unido acompanharam de perto essa segunda rodada de negociações, mas os governos daqui da Europa não estão otimistas para o fim do conflito. Do outro lado do oceano, Donald Trump tem pressionado por um cessar-fogo, algo que está demorando mais do que ele previa. A Ucrânia e a Rússia, no fundo, não têm pressa para encerrar o conflito porque não há ainda uma proposta na mesa que seja aceitável para os dois. A Ucrânia ainda possui bastante capacidade militar, receberá mais apoio militar dos seus aliados europeus ao longo dos próximos meses e anos. A Rússia também está aumentando a produção de equipamento militar, ou seja, os dois estão se preparando para um conflito de longo prazo. Os dois lados têm intensificado os ataques. No de ontem, contra as bases aéreas da Rússia, a Ucrânia levou 1 ano e meio preparando essa operação militar. O serviço secreto ucraniano escondeu 117 drones e explosivos dentro de contêineres. Um agente contratou caminhões russos para transportar a carga para ao menos 5 regiões do território russo. Oficialmente, eram casas de madeira. Quando os veículos estavam próximos das bases aéreas,
O teto dos contêineres foi aberto remotamente, de maneira coordenada, permitindo que os drones voassem. Nessa imagem é possível ver os tetos retráteis e os drones escondidos entre as vigas. A Ucrânia demonstrou que possui capacidade de resposta, e isso também pode afetar tanto a opinião pública ucraniana quanto a opinião pública russa.